Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 8ª aula do curso de Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas. Vamos falar hoje do dicionário cerebral. Claro que estamos falando entre aspas, dicionário cerebral. O que é isso? O que é dicionário cerebral? Vamos ver alguns conceitos ligados a isso. Dicionário cerebral, também chamado de léxico cerebral, ele tem a ver com o conjunto de palavras que armazenamos no nosso cérebro. Na verdade, vamos colocar assim, de forma bem simples, o vocabulário, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, as palavras que a gente usa para se expressar. Não estou falando aqui nem de conhecimento de outros idiomas, porque fala muito, quantas palavras você sabe de inglês, espanhol, para saber o quão fluente você é nesses idiomas. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando do nosso próprio idioma nativo, a capacidade, a quantidade de palavras que a gente tem na nossa mente, que usamos no dia a dia, a quantidade de palavras que nós compreendemos, que nós conhecemos o significado e que usamos na nossa comunicação, tanto na comunicação verbal, oral, como na comunicação escrita, gráfica. E vocês vão ver por que isso faz sentido, por que isso é importante ser trabalhado, por que isso é importante de ser desenvolvido, né? Algumas definições, léxico, o conjunto de palavras, o nome do léxico vem de lexemas, e a linguagem tem. Mas isso, vamos ao que interessa aqui. Ou a gente pegar um dos dicionários mais conhecidos do Brasil, né, o Aurélio, tem o Hauais, que é muito bom também, mas o Aurélio tem 435 mil verbetes. É muita palavra, gente, é muita coisa para a gente conhecer, né? A língua portuguesa tem mais de 500 mil palavras, sem contar alguns termos técnicos que não são dicionarizados, talvez passe de 800 mil ao todo. Quantas nós conhecemos, quantos nós sabemos? Estima-se que uma pessoa mediana, da média da sociedade, não use mais do que 3 mil palavras na sua comunicação. Apesar de que a gente conhece mais, né? A gente conhece 4, 5 vezes mais palavras, mas não usa no dia a dia. Reconhece, mas não usa. Uma pessoa intelectual, uma pessoa que estuda muito, que lê muito, ela pode ter um léxico mais do que o dobro disso, chegando a 8 mil ou até mais. Eu conheci pessoas que tinham um vocabulário de uso normal de mais de 50 mil palavras, mas são pessoas assim, fora da curva, exceção. Mas qual a vantagem disso? Para que isso vale no ambiente profissional, no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho? Qual a relação disso e por que essa habilidade cognitiva é uma habilidade a ser desenvolvida? Vamos lá, calma que nós vamos chegar a essas respostas. Vamos provocar um pouquinho mais. Se uma pessoa mediana domina e utiliza 3 mil palavras das mais de 500 mil palavras que existem no nosso idioma, vou provocar você. E você? Será que você usa mais de 3 mil? Quantas você conhece? Quantas você entende o significado em profundidade? Quantas palavras você usa para expressar suas ideias e seus pensamentos? As pessoas entendem bem o que você diz, o que você fala? Quantas vezes você foi abordado por pessoas que disseram assim, o que você quis dizer com o que você disse? Né? Será que você escolheu as melhores palavras para expressar? Por aí você já começa a ver o sentido e a importância do léxico, de você, como você se expressa e as palavras que você usa. Mas vamos aprofundar isso. Primeiro, algumas questões mais técnicas aqui. Depois vamos para as questões mais simples. Técnicas essa capacidade léxica, que é a número 1 ali, essa competência léxica, essa habilidade cognitiva, que é utilizar o seu dicionário cerebral para compreender e explicar bem as coisas, que é o que nós estamos trabalhando aqui, ela tem a ver com as outras 6 que estão ali, do 2 ao 7. O léxico nos ajuda na capacidade retórica, que é o bom uso da linguagem que a gente faz nas relações interpessoais, na nossa eloquência, nossa capacidade oratória. A capacidade mnemônica, claro, tem a ver, a memória está por trás de tudo isso, sem ela a gente não armazena nada. A capacidade pragmática, que é a veiculação correta da informação. A metalinguística, que é refletir sobre o que eu estou falando, essa tem muito a ver com a nossa capacidade do nosso léxico cerebral. A capacidade semântica, que é as nuances de significado, que eu já vou dar um exemplo. E a síntese, que é a organização correta dessas palavras nas frases, que também influenciam no significado delas e naquilo que você quer dizer especificamente. Mas nós vamos estudar essas 6, né, das 2 às 7, nós estamos estudando a primeira, nós vamos estudar essas outras 6, né, nas outras aulas. Então vamos analisar essa primeira, a capacidade léxica aqui. Por que é importante nós desenvolvermos o léxico da melhor forma possível? Aquilo que as pessoas falam na prática, qual é o tamanho do seu dicionário cerebral? Qual é o vocabulário que você tem? E como você trabalha para desenvolver e melhorar o seu vocabulário? Então, por que isso é importante? Se você se perguntar assim, como as pessoas interpretam o que eu falo? Eu sou bem entendido nas coisas que eu me comunico? Uma redação que eu faço, um texto, um ofício, uma carta, as pessoas entendem o que eu quero dizer com aquilo?
né? As palavras que eu utilizo são as mais adequadas, elas refletem melhor o que eu quis dizer. A frase aí que voltou, que eu tinha falado há pouco, o que você quis dizer com o que você disse, te perguntam isso toda hora, então você não está sendo bem entendido, você não está formulando bem as pessoas. As pessoas que se expressam bem, tanto verbalmente como graficamente, o que elas têm de habilidade diferentes? Uma delas é óbvio, elas têm um vocabulário bom para poder se expressar. Porque saber usar a palavra certa na hora certa, como diz aqui esse pensador, esse grande escritor, as palavras certas no lugar certo é a verdadeira definição de estilo, e não só de estilo, né? De capacidade de interpretação e de comunicação com o mundo. E você sabe que essa capacidade de comunicação com o mundo, ela é um elemento definidor do sucesso profissional, muito mais até, às vezes, do que a própria competência técnica, né? E sempre que a gente está trabalhando nisso, um dos princípios aqui da nossa instituição é a gestão de resultado, quer dizer, você usar sempre, encontrar sempre a melhor forma de fazer para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, essa maneira de ampliar o léxico, o nosso dicionário cerebral, é uma das melhores maneiras de você ampliar e melhorar a sua forma de comunicação. Sempre existe uma melhor forma de se comunicar, que precisamos dizer e escolher e dizer e a escolha da palavra certa para refletir exatamente aquilo que queremos passar. Essa é uma habilidade cognitiva muitíssimo importante para formar um bom profissional. Mas ainda vamos ver algumas questões sobre esse léxico, tá? Cada vez que a gente ouve automaticamente uma palavra, ela se associa a um significado que damos a ela. Não tem uma palavra neutra, todas elas nos remetem a alguma coisa, até os símbolos nos remetem a alguma coisa. E isso é muito importante, né? Porque ela tem conotação emocional, ela tem conotação cultural, né? Existem questões diversas. Nenhuma palavra que é dita para a gente, ou que a gente diz, ela é neutra do ponto de vista da compreensão. Por isso a importância da gente sempre ter a palavra certa para falar as coisas. Existem questões de ambiguidade, que não vou me deter aqui, né? Por exemplo, essa brincadeira que eles fazem assim, ó, pois não quer dizer sim, e pois sim quer dizer não, né? Mas isso é uma brincadeira. Existem as nuances e sutilidades, como por exemplo, deletar. Deletar é sinônimo de apagar, né? Mas ela é diferente, né? Eu vou dizer assim, ó, vou deletar você da minha vida. Então, quer dizer, o que você entende quando alguém fala assim, eu vou apagar alguma coisa da minha memória, ou vou deletar alguma coisa? Cada vez que você usa a palavra apagar ou deletar, as conotações são diferentes. Por isso, você precisa saber o emprego correto da palavra. O termo técnico, por exemplo, por que é preferível falar náusea do que enjoo? Náusea não é sinônimo de enjoo? Por que então alguém criou a palavra náusea? Por que não fala enjoo? Porque náusea é um termo técnico, ela remete a um conceito, que é uma sensação de desconforto abdominal acompanhada de mal-estar. O enjoo não, a náusea pode ser associada ou não ao vômito. E o enjoo pode se referir a um conjunto mais amplo de coisas, várias coisas. Como, por exemplo, você pode dizer assim, estou enjoado de assistir essas aulas do Rion, estão muito chatas. Então, é pior você dizer, estou nauseado de assistir às aulas do Rion, não combina. Tá? Porque você não está tendo o sintoma real, você não está tendo aquela sensação, ela é só subjetiva. Entende que uma palavra sinônimo, apesar de serem sinônimas, uma cabe numa situação, outra não cabe naquela situação, portanto elas são diferentes e precisam ser analisadas de forma diferentes. E o que faltou dizer aqui para vocês é a parte também do neologismo. No neologismo, novas palavras são criadas para expressar melhor aquele pensamento. Uma palavra que a gente usa aqui na Uniamérica, que não fomos nós que criamos, mas ela é nova, é a palavra teática. Nós criamos um modelo educacional que nós chamamos que esse modelo é teático. Mas teático quer dizer apenas a junção das palavras teoria e prática. Por que a gente não fala que nosso modelo é teórico e prático? Entende? Porque é diferente você dizer alguma coisa que é teórica e prática. Porque modelo tradicional, você vê a teoria e depois vai ter aulas práticas e vai ver a prática no estágio. No nosso modelo, não. Prática e teoria andam juntas ao mesmo tempo. Por isso, precisava de uma palavra para definir isso. E a melhor palavra é teática. Olha que interessante. As palavras existem, compõem uma definição adequada, né? E essa melhor definição tem que ser colocada lá. Você vai dizer, tá bom, João, você me convenceu que tem sempre uma palavra melhor para definir tudo. Mas como é que eu faço para ampliar meu dicionário cerebral? Simples. Lê mais, estuda mais e utiliza mais isso. Eu, durante muitos anos da minha vida, tinha sempre um procedimento de chegar, toda vez que eu chegava à noite, ia fazer o registro das coisas que eu aprendi naquele dia, e eu tenho o hábito até hoje de registrar o que eu aprendi naquele dia, seja em qualquer âmbito que for o aprendizado, né? Eu associava sempre a algumas palavras diferentes que eu aprendi ou que tinham a ver com aquilo que eu aprendi. Então vale muito a pena você pensar nisso e tenho a expectativa que você pode aí, ao longo da sua faculdade, triplicar o seu dicionário cerebral. Ok?
Então, vamos para a próxima aula continuar aprofundando essas questões.